Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos começando o programa Ensinando e Aprendendo com Jesus, com o evangelista Cleiton Nascimento. Todas as terças, agora, a partir de hoje, de 18 às 19 horas. Tive uma mudança aí, mas tudo é para a glória de Deus. Fica uma hora melhor, que dê certo aqui, em nome de Jesus. Vamos orar e pedir a Deus a graça, pedir a Deus que Ele nos abençoe neste programa, seja um programa abençoado. E todos que estão ouvindo agora, estão sintonizados, conectados, que possam curvar sua cabeça, fechar seus olhos, se puder, para nós falarmos com Deus. Nesta hora, é até uma hora propícia, 6 horas, onde todos param para orar nessa hora. Vamos falar com Deus. Pai santo e eterno Deus, Pai querido e amado, ó Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Nesse momento, Senhor, queremos te agradecer por essa oportunidade que o Senhor nos concede neste dia, nesta terça-feira, Senhor, nesta hora, para poder realizar esse programa abençoado, para falar do amor de Deus, para falar, Senhor, do arrependimento, do pecado, para falar no teu grande amor, na tua misericórdia, para falar do evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abençoa, Senhor, esse programa. Abençoa aquele que vos fala, evangelista Cleiton, abençoa o pastor Diego que está aqui conosco, o irmão Pedro também está aqui conosco. Abençoa todos que estão ouvindo agora, que estão conectados no carro, no escritório, no lar, na sua casa, no seu trabalho. Aonde até que você esteja, que Deus possa te alcançar, te abençoar poderosamente. Que você fique sintonizado para ouvir aquilo que tem o Deus do seu coração para o nosso coração. Deus Santo, abençoa, Senhor, desde já, Pai, aqueles nossos irmãos na Índia, que estão precisando da misericórdia do Senhor, do escape do Senhor. Que eles possam, Senhor, ali poder pregar a tua palavra. Que eles possam, Senhor, ali ter direito de expressão, de se expressar, de levar o evangelho às ruas, às esquinas, às pessoas daquele país. Ó Senhor, tem misericórdia desse povo, Senhor, que persegue a igreja. Tem misericórdia deles, Senhor. Eu sei que tu amas também. Ó Senhor, visita aquele povo, aquelas famílias, Senhor, que estão sem teto, que estão escondidos, com medo dos inimigos, meu Deus, que querem tirar suas vidas, derrubando as igrejas, queimando os templos. Ó Senhor, essa perseguição vai durar para todo sempre, até a tua volta, Senhor. Um dia vai enxugar toda lágrima. Um dia vai acabar todo o sofrimento. Um dia tu vai levar a tua igreja. E esses mártires, Senhor, que tem salvação garantida. Esses missionários que dão a sua vida pelo evangelho. Dá graça a eles, a sua família, os seus filhos. Livra de uma morte cruel, Senhor. Livra dos assassinos. Livra, Senhor, para que eles possam pregar, continuar, levar a sua descendência o evangelho de nosso Jesus Cristo, aonde quer que seja a perseguição. Cuida dos nossos irmãos, Senhor. Cuida de cada um deles, meu Pai. Nós te pedimos a toda a igreja que está escutando esse programa, em oração, ore pelos irmãos na Índia. Estão clamando por nós, por oração, clamando por misericórdia, clamando por escape. Ó, irmãos, lembrai-vos dos nossos irmãos que estão lá em oração. E não só ele, também com muitos outros países também que estão sendo perseguidos por esses homens maus, cruéis, que não entendem que a única salvação, a única forma de morar no céu é servindo a Deus, servindo nosso Senhor Jesus Cristo, entregando as suas vidas a Ele, confiando nele, porque o mais Ele fará. Senhor, abençoa cada um, Senhor, nesta noite, no nome santo de Jesus.
Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Esse programa que vai ao ar toda terça-feira, aprendendo, ensinando e aprendendo com Jesus. Esse vos fala, evangelista Cleito, está aqui toda terça, a esse horário novo. O horário é novo, mas a palavra é a mesma. O Deus é o mesmo, o Espírito Santo é o mesmo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É quem comanda, é quem está na direção desse programa. É Ele que vai falar aquilo que nós precisamos ouvir nesta noite. Louvado seja Deus. Vamos ouvir um hino e depois do hino eu trago uma meditação da palavra de Deus. A paz do Senhor a todos, a paz do Senhor aos irmãos que estão ouvindo nessa hora. Quero cantar enquanto fôlego houver. Quero mostrar que a razão está na fé. E eu sinto. No momento em que aceitei ao meu Jesus, minha vida logo se modificou. Encontrei a paz, encontrei o amor, e hoje já não tenho mais rancor. Aprendi a amar o próximo também, perdoar aqueles que me ofendeu. Deus ama você e eu amo também. Por isso é que eu estou sempre a cantar. Estarás com Cristo, meu Senhor, sempre a andar. Com Cristo eu aprendi a perdoar. Com Cristo para sempre viverás. E você que anda nesse mundo sem razão, aprenda a perdoar ao seu irmão. Viverás. La la ya, la ya, la ya, la ya, la ya. La la ya, la ya, la ya, la la ya. Deus ama você e eu amo também. Por isso é que eu estou sempre a cantar. Estarás com Cristo, meu Senhor, sempre a andar. Com Cristo eu aprendi a perdoar. Com Cristo para sempre viverás. E você que anda nesse mundo sem razão, aprenda a perdoar ao seu irmão. Viverás com Jesus. Evangelista, estamos toda terça-feira, um novo horário de 18 a 19 horas, pregando o Evangelho entre as nações. Todos que estão aí sintonizados nesta rádio, Rádio Cristã Moriá. O endereço na internet é www.batistamoreacalcaia.blogspot.com. É só clicar em rádio
para ouvir e divulgar este programa. Não só esse, como dos nossos irmãos, irmão Araújo, que foi ontem, segunda-feira, das 17 às 19 horas, Os Feitos de Deus, com o Diácono Araújo. E outros programas que tem aqui, com o pastor Glauco, com o pastor Diego, Bruno, e muito mais irmãos que estão aqui nos ajudando a manter essa rádio. Estamos com audiência tremenda, com mais de 1000 visualizações. Estamos aí caminhando para chegar às 5.000 visualizações, viu? É com vocês, basta vocês divulgarem essa rádio, né? A paz do Senhor a todos que estão sintonizando agora, no nome santo de Jesus. Vamos falar hoje, irmãos, continuar falando, né? Aqui da palavra de Deus, onde terça-feira eu falando aqui de Noé, do dilúvio, da falta d'água, não é? E o motivo porque da falta dessa água. E parece que os irmãos que ouviram, anunciaram, drobaram o joelho, falaram com Deus. E hoje a gente pode dar uma notícia boa, né? Para a glória de Deus. Lá em São Paulo, Cantareira já passou do volume morto. Já está uma benção, já está com mais de 10%. Né? Aqui no Ceará, rio já transbordou. Já tem água por outros açudes. Chovendo em Fortaleza, no interior do estado, chovendo no sul, no norte. É tanta água no norte que está calamidade. No Acre, no Amazonas, Roraima, é muita chuva. A palavra de Deus não mente. Deus disse, Noé, com pacto com Noé: enquanto houver terra, haverá chuva, haverá inverno e haverá verão. Então Deus não falha. Pode demorar para nós, mas para Ele não demora, porque para Ele um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Então para Ele não tem tempo. Nós que somos imediatistas, vamos logo fazendo tudo, falando, murmurando. É até bom para nós aprendermos a economizar água. Você vê na televisão mais campanhas para economizar água. De todo jeito, é tanto homem inteligentes fazendo tudo para economizar água. Foi bom. Mas Deus, Ele escreve certo por linhas certas. Deus, Ele sabe tudo. Ele é sabedor, Ele é inteligente, Ele é maravilhoso. Viu que apareceu tantos cientistas, gente que não sabe nem fazer, nem ler, mas inventou uma coisa para economizar água e deu certo. Transformar água, economizar de todo jeito. É para continuar fazendo isso. Quando tem muito, estraga. E quando não tem, aí vão atrás de economizar. É para economizar toda a vida. Então estamos felizes porque Deus ouviu a nossa oração, ouviu o nosso clamor. Mas continuando aqui, eu estava lendo Isaías, e eu posso falar para vocês, depois da leitura, para nós meditarmos nesse texto do Isaías capítulo 1. Vamos hoje meditar nesse capítulo 1 de Isaías, que diz assim: visão de Isaías, filho de Amós, a qual ele viu a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acais, Ezequias, rei de Judá. Ouve, ó céus, e presta ouvidos tu, ó terra, porque fala o Senhor. Criei filhos, exalcei-os, mas eles prevaricaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai da nação pecadora, do povo carregado de iniquidade, da semente de malignos, dos filhos corruptores, deixaram ao Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Porque saireis ainda castigados, se mais vos rebelares. Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco, desde a planta do pé
até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, inchaços, chagas podres, não espremidas, nem ligadas, nenhuma delas amolecidas com óleo. A vossa terra está assolada, as vossas cidades abrasadas do fogo, a vossa região estranhos a devorarem vossas presença, e está devastada como numa subversão de estranho. O Senhor, se o Senhor dos Exércitos nos não deixar alguns remanescentes, louvado seja Deus, já como Sodoma seríamos, e semelhante a Gomorra. Ouve a palavra do Senhor, vós príncipe de Sodoma, prestai ouvido à lei do nosso Deus, vós, ó povo de Gomorra. De que me serve a mim multidão do vosso sacrifício? Diz o Senhor. Já estou farto do holocausto de carneiro e da gordura de animais nédios, e não folgo com sangue de bezerro, nem de cordeiro e nem de bode. Quando os vides para comparecer perante mim, quem requereu isso das vossas mãos? Que viesses pisar os meus átrios. Não tragais mais ofertas de balde. O incenso é para mim abominação, e as luas novas e os sábados e a convocação das congregações não posso suportar a iniquidade, nem mesmo o ajuntamento solene. Louvado seja Deus. O 17 diz: aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Vinde então e erguei-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que estejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e ouvides, comereis o bem desta terra. Louvado seja Deus. Que palavra, né? Eu já ouvia ontem num vídeo pela YouTube o pastor Glauco dizendo que quando ele lia o Apocalipse, parecia que era contemporâneo, parecia que ele estava abrindo um jornal de hoje, estava assistindo um jornal na televisão, de quando ele lê a Bíblia e abre o jornal do dia. Olha que a Bíblia foi escrita não sei quantos mil anos atrás, e quando abre a Bíblia, e eu vendo isso, lendo aqui a palavra de Deus em Isaías, eu me lembrei que não é diferente aqui. Parece que eu estou lendo o jornal de hoje, o jornal do meio-dia, o jornal hoje e o jornal da noite, o jornal nacional, porque ele diz aqui, ouve, ó céus, e presta ouvido, ó terra, porque fala o Senhor. Criei filhos, exaltei-os, mas eles prevaricaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono. Mas o meu povo não tem conhecimento, o meu povo não entende. Povo sem entendimento. Ele diz que o povo, o mundo, a humanidade morre por falta de conhecimento. Não conhece a Deus, não conhece a palavra, não conhece a Jesus e nem quer conhecê-lo. Hoje eu estava assistindo um filme e eu achei interessante aquilo que uma senhora disse: eu encontrei Jesus. E a outra disse assim, e ele estava perdido, e começou a rir. Olha onde chegou, fazendo piada com Jesus, porque ele estava perdido, você encontrar ele. Aí daquele que encontrar Jesus, felizes, é bem-aventurado aquele que encontram a Jesus. Ele não entende. Prevaricaram contra Deus, não querem mais saber de Deus, preferem as suas próprias paixões, o seu próprio entendimento. Deus diz:
eu criei filhos, eu abençoei, eu exaltei, e eles viraram as costas para mim, voltaram para trás. Eles ouvem aos céus, presta atenção, dá ouvido às minhas palavras, dá ouvido à minha palavra. Escuta, dê ouvido a Deus, dê ouvido ao Evangelho, dê ouvido a Jesus. Escuta o que Ele tem para te dizer. Como Ele vai dizer? Pela sua palavra. Ou pelos seus filhos que estão espalhados no mundo inteiro. Os crentes, sim, os crentes, que estão levando a palavra. Você não tem condições de ouvir Deus falar com você. O teu pecado é uma barreira que impede de Deus falar com você. Mas Ele usa os seus filhos, usa os crentes, usa a sua palavra, a Bíblia Sagrada, para falar com você. Mas você vira as costas para Ele. Ele diz aqui: até o boi conhece o possuidor. O boi conhece, obedece o seu dono, conhece a manjedoura, conhece onde vai. Que eu acho interessante. Até eu digo lá em casa para minha esposa, quando eu olho para o quintal e vejo aquelas galinhas. E tem hora que está tudo no quintal, tem hora que some todas. Se some, sumiu. Mas nem se preocupamos com ela. Porque na hora de dormir, elas vêm todas para o lugar, voltam para casa. Conhecem o caminho de casa. E os filhos, as criaturas que Deus criou, que Deus amou, que Deus fez, esqueceram daqueles que os criaram. Deu as costas, não sabe voltar, reconciliar com Ele, do pecado, da injustiça. Deus de braços abertos, querendo que você se reconcilie com Ele. Você é pecador, precisa de Deus. Ele diz: o boi conhece seu possuidor, o jumento, a manjedoura, mas o meu povo não entende isso. Não entende da palavra, não entende o que Deus quer fazer na vida de cada um. Meus amados, é por isso que eu volto atrás na minha pregação de terça-feira. É por isso que está aí a violência, está aí a corrupção, está aí a falta de chuva, a falta d'água, as guerras, as destruições, porque esqueceram de Deus. As nações esqueceram de Deus. Estão matando os crentes, estão destruindo os templos, estão perseguindo o povo de Deus. Estão pregando a verdade, pregando o amor, a justiça, pregando a união, pregando salvação, pregando arrependimento, pregando a misericórdia de Deus, pregando que Jesus te ama, que Ele vai voltar. As pessoas não entendem, preferem persegui-los, matá-los, tirar de circulação, porque a presença de Deus amedronta. A presença de Deus, o encontro com Deus, para eles é ruim, porque são pecadores. Eles não querem se encontrar com Deus. Eles temem a Deus, eles têm medo de Deus, porque Deus possa castigá-lo pelo seu pecado. As nações não querem Deus. Ele diz aqui no capítulo 4: ai da nação pecadora, do povo carregado de iniquidade. Da nação pecadora, ele diz que compara com Sodoma e Gomorra, pervertidas, corruptas, imorais. Onde vamos parar com tanta imoralidade, meus amados? Com tanta injustiça, novelas escancarando aí a imoralidade, a corrupção estampada nos jornais. Homens que deviam fazer o bem estão corrompidos pelo mal, tirando de quem não tem.
para enriquecer mais ainda os seus cofres. Ele diz aqui tudo isso, parece que eu estou vendo o jornal de hoje. Foi preso 2 homens da Petrobras, com não sei quantos milhões corruptos. A nação pecadora, uma nação pecadora, nação idólatra, uma nação corrompida, uma nação de ódio, de raiva, onde o crime, o assassinato é todo dia assassinato, todo dia estupro, assaltos, sequestros, assalto a banco, explodindo caixa eletrônica. É todo tipo de males, uma nação pecadora, homens pecadores, sem afeição, sem amor, sem Deus, porque viraram as costas para Deus, viraram as costas para aquele que criou, aqueles que os amou, aqueles que deu seu próprio filho para morrer na cruz por cada um deles. Eles não querem aceitar isso, eles não acreditam nisso, ou não querem acreditar. O povo carregado de iniquidade, o povo iníquo, perverso, semente de malignos, corruptores. A Bíblia diz que deixaram o Senhor, blasfemaram contra o Senhor, blasfemaram contra o Santo e voltaram para trás. A Bíblia é como o pastor diz, parece que é hoje, até que é hoje. Não está falando aqui está falando do povo de Israel, dessa época de Isaías, do tempo de Acá, de Jotão, de Uzias, de Ezequias e rei de Judá. Eu estou falando, baseado na Bíblia Sagrada, do rei da nação. Estou falando aqui de Dilma, de Lula, de outros aí que estão na frente do poder, que pode resolver a coisa, mas que não faz questão de resolver porque não é problema deles. A questão é que não é com eles. A questão é com os pobres, é com as viúvas, é com os necessitados. Ele diz: por que sereis ainda castigados, se mais vos rebelares? Toda a cabeça está enferma e todo o coração está fraco. Enferma, pensamento mal, a cabeça cheia de maquinação. Vai se deitar à noite, passa a noite maquinando o que vai fazer no outro dia, o que vai fazer, o que vai botar no papel, qual é a emenda, o que vai fazer, qual é o projeto de lei que ele vai fazer, qual é o que ele vai botar, desengavetar, o que vai engavetar, o que é bom para ele, o que é bom para o povo. Uma nação corrupta, doente, cabeça doente, enferma, coração fraco, enganoso, não tem sentimento um pelos outros. E Deus aqui está indo: ai da nação pecadora, ai do povo que se rebelou contra Deus. Um país idólatra, um país que não busca o Deus verdadeiro, a Jesus Cristo, o único Deus verdadeiro. Não há outro Deus além de Jesus que pode resolver a causa de qualquer país. A Bíblia diz: feliz é a nação onde Deus é o Senhor. Feliz é a nação onde o Senhor é que manda. Cristocêntrica, um reino de Cristo é que manda, Cristo é que manda, que opera. Mas hoje quem manda é o homem, é humanista, é egocêntrica. É um país e só a misericórdia, só Jesus na causa. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa nenhuma sã. Nada sã na cabeça. É da planta dos pés à cabeça. O homem é corrompido todo.
Isaías está aqui narrando nesse capítulo 1. Ele diz aqui: a vossa terra está assolada, as vossas cidades abrasadas pelo fogo, a vossa região, os estranhos a devoraram em vossa presença. Olha que parece que eu estou vendo hoje o país dominado pelas outras nações. O Brasil, o nosso país que vivemos, o país que nós vivemos, porque o meu país é no céu, a minha cidade é Jerusalém Celeste. O país que nós vivemos é um país que tem mais estrangeiro dominando. O comércio, quem domina tudo é o estrangeiro, é o coreano, é o japonês, é o chinês, que se apossaram do comércio. Manda para lá bem baratinho, manda para cá os absurdos. Não tem quem tome uma providência. Entra a arma a hora que quer, entra a droga a hora que quer. Faz tudo no mundo para impedir, mas só ali, nas quatro paredes, uma ação que é bom, ninguém vê nada. É um país, uma nação pecadora. Cidades assoladas pelo pecado, abrasadas pela sensualidade, pela sexualidade. Perdeu moral. Não tem moral, é imoral. A lei não prevalece. Quem prevalece é o dinheiro. Quem prevalece é a posição social. Ele diz aqui: a vossa terra está assolada, o fogo, o estranho, devastada pelos estrangeiros. Se o Senhor dos Exércitos não deixar algum remanescente, se não sobrar alguém para agir, que tem uns que é bom, tem uns que quer fazer, mas outro não deixa, mas tem um que deixa e quer fazer a coisa andar. Ele diz aqui: se não tiver remanescente, vai ser como Sodoma, semelhante a Gomorra, vai ser destruída. O Senhor destruirá. O Senhor vai destruir como Sodoma e Gomorra. Não é diferente não, meu. Nós estamos vendo hoje, não é diferente de Sodoma e Gomorra. Por que foi destruída? Porque o pecado chegou aos céus. O pecado subiu até o trono de Deus. Deus viu que aquilo não podia ir para frente. Tinha que reduzir. O que eu preguei semana passada, mesma coisa, a nação, as criaturas, a humanidade corrompida. E Deus disse: vou acabar, vou destruir a humanidade. Não pode, aquilo que eu criei está dessa maneira, eu tenho que acabar. Ele acabou uma vez e vai acabar de novo. Graças a Deus que tem uns remanescentes orando, batalhando em oração. O povo de Deus está aqui na terra como sal, para não apodrecer de vez esse país, para não apodrecer de vez essa nação. Está como luz para que não se transforme em treva toda a humanidade. Tem um povo que é luz, tem um povo que é sal. É o povo de Deus, é os crentes, é a igreja de Jesus Cristo que está aqui na terra, fazendo um trabalho maravilhoso, ajudando o necessitado, a causa da viúva, ajudando a tirar os drogados dos vícios, a prostituição, da homossexualidade, de tudo aquilo que é mal, do pecado. Tem um povo aqui na terra fazendo a obra de Deus e intervindo, orando e intercedendo por essa nação que tem jeito, ela tem jeito, é com Jesus na frente, ela vai se endireitar. Louvado seja Deus. O mundo está se acabando, mas temos Deus que freia os maus, que combate o inimigo da igreja. Nós vemos aí
a destruição de templos dos nossos irmãos na Índia, no Iraque, e os países que os muçulmanos, países extremistas, que não gostam de Deus, que não gostam de Deus, que não gostam de Jesus, porque ele diz: assim como perseguiram a mim, vão perseguir vocês também, porque eles não gostam de mim, não gostam de vocês também. Vocês vão ser arrastados, vão ser mortos, vão ser perseguidos por minha causa. Não é por causa de vocês, é por minha causa. É por causa de Jesus. É por causa de Jesus. É que a igreja é perseguida. É que nós somos perseguidos, somos maltratados. Não é porque eu sou ruim, não é porque eu falo muito, não é porque ele não gosta, é de Jesus. E nós falamos de Jesus, que ele te ama, ele vai voltar, ele vai arrebatar a sua igreja e vai destruir essa terra, com fogo. Não é mais com água não, é com fogo. Louvado seja Deus. E continua dizendo: de que me serve a mim multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor, quando vinde para comparecer perante mim, que requereis de vossas mãos, que vieis pisar os meus átrios, não tragais mais ofertas de balde, incenso e tudo mais. Pelo que quando estendais as vossas mãos, esconde vós os meus olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, eu não ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Vão orar a Deus, vão pedir a Deus com as mãos cheias de sangue. Ele não ouve a oração. Ele não ouve a oração do pecador. Ele ouve a oração do justo. Aquele que é justificado pelo sangue de Jesus, pelo sangue do Cordeiro. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. O nosso Deus é tão bom, amados. Ele repreende, ele exorta, ele avisa do mal, ele diz o que vai fazer para que você entenda. Mas ele é tão maravilhoso que depois ele diz o que você deve fazer para que ele não use do seu poder, da sua ira, mas que ele use do seu amor, da sua misericórdia. Ele é bom demais. Ele diz aqui no versículo 16, lavai-vos e purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Louvado seja Deus. Ele manda cessar. O que está por trás de tudo isso é o mal, é o pecado. E ele está te avisando: lavai as mãos, purificai o vosso coração, cessar de fazer o mal, comece a fazer o bem. Ele diz no 17, olha aí, irmãos, aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, olha aí, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa da viúva, louvado seja Deus. Quando eles querem ajudar, é com segundas intenções. Vamos ajudar o pobre. Vamos dar uma pensão à viúva. Vamos dar um seguro-desemprego ao pobre. Vamos dar um Bolsa Família. Depois vão atrás de se dar bem com isso. Nada lhe dão por espontânea vontade, por amor, de coração. Não. Com segundas intenções, para mais tarde querer cobrar o que deu. Querer cobrar do pobre, do oprimido, da viúva. Maltrata. Ele diz: aprendei a fazer o bem, sem ralhar a quem. Ajudai o pobre, o oprimido, faz justiça ao órfão.
Tratai a causa das viúvas, tratai bem os sem terra, os sem teto, os sem nada. Cada vez mais o país se afundando. Por quê? Porque não trata bem do seu povo. Aqueles que podem fazer o bem, não fazem. Que estão com a lei na mão, que estão com o poder na mão, que estão com a faca e o queijo na mão, como diz o ditado. Eles guardam a faca e levam o queijo. Tira a lã e a gordura e dá os ossos do pobre. Tira o leite e a carne do boi e dá as ossadas para o pobre. O resto do povo, o melhor é deles. O resto, se sobrar, é do povo. Ele diz: vinde então e erguei e arguí-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como as escarlatas, se tornarão branco como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor dessa terra, o melhor. Dê ouvido a Deus, dê ouvido à palavra do Senhor. Vamos sarar essa terra, essa nação tão maravilhosa, batalhadora. Homens que soam a camisa, guerreiros, tantas pessoas boas nesse país, pessoas que guerreiros, que passam um dia na labuta para sustentar suas famílias, mas não tem uma casa para morar, não tem uma casa própria, não tem um saneamento básico, não tem nada que tem direito, porque a Constituição do país é clara, que o cidadão tem direito à segurança, à saúde, à moradia, e nada disso tem, porque os poucos que tem ainda é expulso, porque não pode pagar. Ele diz: eu vou dar, mas não é dado, é alugado, porque todo mês tem que pagar. Quem está numa área de risco, quem está numa invasão, é porque não pode pagar. Como é que ele vai para um conjunto pagar aluguel? Se ele pudesse pagar aluguel, ele estava morando, era numa casa boa, pagando aluguel, pagando água, pagando luz, pagando tudo. Mas é que ele está numa casa de madeira, é porque ele não pode pagar. Vamos rever os conceitos. Vamos aquebrantar o coração. Vamos aprender a fazer o bem. Praticar o que é reto, ajudar o oprimido. Meu povo, nação, vamos pedir perdão pelos pecados. Olha, a Bíblia diz: se o meu povo se humilhar, se arrepender dos seus pecados, ele sarará a terra. Ele sarará a terra. E você vai comer do melhor dela. Ela vai comer do melhor da terra. É por isso que ele exorta aqui a todos a fazer o bem. Faça o bem. Desista do mal. Daqui a pouco eu volto com todos vocês para continuar a meditação da palavra de Deus. E dar aí a paz do Senhor aos colegas e irmãos que estão ouvindo. Amém? Um louvor e voltamos já com todos vocês.
a minha oração. Necessitado e sofrendo estou. Guarda minha alma da tentação. Estás sempre pronto a perdoar. Na minha angústia te buscarei. És o meu Deus, em teu caminho prosseguirei, nos verdadeiros ensinos teus, hei de louvar-te, Senhor Deus meu. Exaltarei, concede forças ao filho teu, e para sempre descansarei, e para sempre descansarei. Para sempre descansarei. Rádio Cristã Moriá, pregando a palavra de Deus. Eu vou mandar aqui a paz do Senhor para os que estão ouvindo, né? Ouvindo aí. Ligue para nós. No WhatsApp é 84236265. Ligue para cá. Você que está ouvindo, você que está aí compartilhando, visualizando, pode ligar. 84236265. Queremos que se você está escutando, se você está ouvindo, vendo ao vivo pela rádio Cristã Moriá. O endereço da internet é www.batistamoreacalcaia.blogsport.com, né? E se você estiver orando pelo Facebook, Cleito Nascimento, e pode acessar. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Vamos aqui. Ontem foi uma maravilha. Foi Cristologia, as duas naturezas de Jesus. Né? Estamos aí fazendo aí um curso de teologia, curso esse bíblico maravilhoso, né? Com o pastor Diego Bruno, ali no Metropolitano. É uma bênção. Quer aprender mais de Deus? Junte-se a nós, toda segunda-feira, às 19h30, toda segunda-feira ali no Metropolitano, na Rua Menino Jesus, 162 1841, ali é só se junte a nós para você aprender mais de Deus. Louvado seja Deus. Estamos chegando ao final de mais um programa, né? Esperando que os irmãos possam ter entendido a mensagem, meditado, porque orar muito, irmãos.
para que a nossa nação seja uma nação onde Cristo é o Senhor, onde Jesus é o Senhor, e possa tocar nos corações de milhares, que possam interceder pelo povo, pela autoridade, orar pela presidente, orar pelos ministros, pelos senadores, pelos vereadores, por todos aqueles homens que podem fazer algo pela humanidade, que pode resolver o problema da viúva, do órfão, fazer justiça ao oprimido, ajudar os necessitados. Eles têm o poder na mão. Vamos orar por eles, para que Deus possa tocar nos seus corações, se juntar aqueles que já estão lá, que trabalham para fazer isso, que os outros que só pensam neles possam mudar de ideia, mudar o coração, mudar a cabeça, sarar a cabeça que está enferma, fortalecer o coração que está fraco, tirar a iniquidade, a maldade, o pecado, e que eles possam voltar a Deus, interceder pela sua nação, uma nação brasileira, uma nação maravilhosa, de pessoas maravilhosas, e todas as nações do mundo todo possam um dia, porque vai dizer, todo joelho se dobrará e toda boca confessará que Jesus é o Senhor. Não tem para onde correr. Pode ser o maior, pode ser o maior que tiver. Pode ser o presidente dos Estados Unidos. Ele vai abrir a boca e dizer, só Jesus é o Senhor. Pode ser o rei da cocada preta. Só Jesus é o Senhor. Vai ter que se ajoelhar e abrir a boca e dizer isso. Porque Ele realmente é o Senhor das nações. É Ele que manda. É Ele que faz. Porque Ele enche céu e terra. Ele é todo poderoso. Ele criou tudo por amor a nós. Então vamos orar a Deus, agradecer a Deus por mais um programa. E espero todos vocês na terça-feira, de 18 às 19 horas, aqui na Rádio Cristã Moriá, que fica aqui na congregação de Nova Metrópole, na Rua número 162, no loteamento Metrópole Sul, Conjunto Nova Metrópole. Acesse e ligue, compartilhe. Divulgue esse programa. Divulgue essa rádio. Porque uma rádio é uma bênção. Nós estamos anunciando o Evangelho entre as nações. Estamos anunciando o Evangelho verdadeiro, genuíno. Aqui ninguém esconde nada. Aqui tudo é revelado. Porque a palavra de Deus é revelação para nós. Amém? Então vamos orar, agradecer a Deus. E todos aqueles que ouviram a palavra, que possam compartilhar. Ore por mim. Ore pela igreja. Ore pelos nossos irmãos em todo o mundo. Porque nós precisamos de oração. Louvado seja Deus. E está aí a chuva. O WhatsApp aqui é dizendo, louvado seja Deus, amanhã está linda. Mostrando o vídeo com a chuva, né? Agora, infelizmente, é o que eu falei terça-feira passada. As cidades brasileiras não suportam ela. Não é isso? Você vê aí no jornal a calamidade no Acre. O rio encheu, transbordou, foi para a cidade. E a cidade toda debaixo d'água. E o mar está lá. O mar quer receber água, mas não tem para onde passar. Não tem saneamento, não tem esgoto. Para a água correr para o mar, então a água fica dentro das casas, nos hospitais. Hospital que não funciona porque a água está cheia d'água. Vocês estão vendo aí a contradição? Vocês estão vendo aí por que eu falei terça-feira que Deus está de mãos atadas? Ele quer mandar chuva, mas ele disse, mas se eu mandar, o meu povo morre. Aí. Deu uma chuvinha aqui no Metrópole, ontem, segunda-feira, que não podia passar carro, não podia passar ninguém, cheio d'água, os bueiros tudo entupido. E aí? Onde é que fica Deus? O culpado é Deus? Vou contar uma historinha para encerrar,
que nós estávamos pregando lá na Praça Ferreira. Eu, missionário lá da Piedade, mais uns irmãos lá do Mucuripe, irmão Jean. Nós estávamos pregando na Praça Ferreira e chegou um senhor revoltado, que nós estávamos pregando o Evangelho. E era no inverno, era no tempo desse, inverno bom. Quando acabamos de fazer o trabalho do Senhor, ele chamou a gente e disse: para esse Deus de vocês aí, que vocês falam, é muito cruel. Que Deus ama ninguém. Aí nós, por que o senhor está tão revoltado com Deus? Você não viu não? Ali no Maranguapim, no rio Maranguapim, que matou 2 crianças e matou uma mulher, derrubou não sei quantas casas. E foi dizendo o que aconteceu nesse dia, que a chuva derrubou casa, matou, gente morreu afogado. E ele zangado com Deus. Ele está zangado com as autoridades. E ainda vou mais além. Ele está zangado com as pessoas que estão lá. Porque as pessoas sabem que na beira do rio não é canto de fazer casa. Deus é culpado da pessoa fazer a casa na beira do rio. 4 anos de seca. O rio seca. Mas o rio mas o canto dele está lá. Não é para fazer casa dentro, não. É para deixar livre. Porque vai chover. Um dia vai chover. E nesse dia choveu. E não foi pouco, não. Quem estava lá, com certeza, a água levou. As 2 criancinhas morreram, foram para o céu. Onde é que está a culpa de Deus aí? Aí e eu disse para ele: olha, essas pessoas estavam no lugar errado, na hora errada. Deus não tinha nada a ver com isso. Tá certo? E ele saiu cabisbaixo. Querem culpar Deus ainda. Então, mas Deus não tem culpa de nada. Culpado é nós. Nós que somos o culpado de tudo. Ele faz tudo certinho, na hora certa, no tempo certo. E está aí o inverno, chegou. E pode esperar. Cará de R$1 aí para nós comer, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Pai santo e eterno Deus, Pai querido e amado. Nesse mundo onde eu quero agradecer por essa palavra, Senhor. Por essa saudação muito maravilhosa que Tu nos deste para ouvir nos nossos corações. Pai querido, abençoa todos os ouvintes que ouviram. A todos aqueles seguidores que seguem o nosso programa. Aí na Twitch, no Facebook, na internet, no WhatsApp. Senhor, abençoa cada um. Abençoa mais uma vez aquele povo da Índia, Senhor. Abençoa aquele país, Senhor, tão assim idólatra, tão mal foi, mas que tem irmãos ali, Senhor, pregando a Tua palavra. Tem misericórdia de cada um deles, meu Deus. Abençoa, Senhor, os pastores, meu Deus. Abençoa os evangelistas. Abençoa os diáconos. Abençoa a Tua igreja, Senhor, em todo o mundo. Principalmente eu te peço aqui, Senhor, pelos nossos pastores, pastor Jander, pastor Diego, nosso pastor de Fortaleza, pastor Glauco, pastor Eládio, pastor Denilson, lá do Mucuripe, pastor Ribamar aqui da Metrópole, da Assembleia de Deus, meus amigos, meus irmãos que me ajudaram a ter conhecimento da palavra, Senhor da glória, abençoa cada pastor desse, que eles possam cuidar das ovelhas, Senhor, que eles possam ter força, inteligência, ousadia para pregar a Tua palavra e conduzir as ovelhas até chegar ao reino do céu. Pai querido, abençoa esse programa, abençoa a programação dessa rádio, Rádio Cristã Moriá, que está aqui, levando o Evangelho a todas as nações. Pai querido, abençoa, meu Deus, que amanhã tenha um dia de trabalho maravilhoso. Pai queridos, seja em paz para nossas casas, meu Deus, me livrando do mal. E, Pai, Senhor, eu adianto aqui, Senhor, que Tu possa, Senhor, já desde já, nos consagrar e consagrar a programação de 3 anos, Senhor, do projeto Fonte de Água Viva, que vai ser ali no Metropolitano, no campo, que vai ter ali um culto campal, que vai nos abençoar, Senhor. Abençoa o pregador, abençoa quem vai organizar, abençoa tudo, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Abençoa também, Senhor, o Congresso das Mulheres que vai ter agora, o aniversário da igreja. Senhor, Tu vai, como aqui, consagrando em Tuas mãos, vai dando direção, vai dando, Senhor, toda a condição
de pregar a tua palavra nesses eventos. Abençoa toda a programação da tua igreja em toda a face da terra. É o que nós te pedimos e já te agradecemos no nome santo de Jesus. A paz do Senhor e uma boa noite de salvação. Louvado seja Deus. Amém e amém. E o mar vermelho se abriu.